Hello Mozambique, hello Africa, hello the world. My name is Geronimo. I'm your English teacher, and today's video I'm going to talk about verb to be. And without going, I would like to give you a warm welcoming to my channel. And if you're not subscribed, please subscribe yourself and activate the notification bell in order to be update everything that we are going to post this group, all the lesson and everything that I promised you'll be updated here. And today I'm going to code switch. I'm going to use two languages at the same time, Portuguese and English. Okay, so let us jump in. Hello, once again we are back. Okay, today's video we are going to talk about verb to be. This verb that is most used in everyday life, in everyday conversation we use verb to be. So today I'm going to explain you and teach you how to conjugate verb to be. So the first thing that you have to take into consideration when we talk about verb to be are the subject pronouns. Subject pronouns are the pronouns that we use to replace a noun. For example, we can't repeat saying like Geronimo is studying English and Geronimo is going to school. No, we can say Geronimo is studying English and he is going to school. So this is the function of subject pronoun. That's why we bring here the subject pronoun to explain you and to teach you how to conjugate using these subject pronouns. In English, we have got the following subject pronouns. We have I, you, he, she, it, we, and they. So these are the subject pronouns. In Portuguese, it means I, eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, isto, we, nós, they, ela, eles ou elas. You know, these are the subject pronouns. For us to construct a sentence, we have to start by the subject pronoun. After the subject pronouns, we go to the verbs and then we end with the object. Okay, so I will teach you how to conjugate the verb to be in English as well as in Portuguese. Okay, let us start. I am, eu sou, ou eu estou. You are, você é, ou você está. He is, ele é, ou ele está. She is, ela é, ou ela está. It is, isto é, ou isto está. We are, nós estamos, ou nós somos. They are, eles são, ou eles estão. So these are the form that we conjugate the verb to be. So now I'm going to teach you how to construct a sentence using verb to be. We have got a structure that we normally use to identify the verb to be, subject pronoun, and the object. This structure we normally use for constructing or building a phrase or sentence using verb to be. We have got subject plus verb to be plus object. Então, essa estrutura que vocês estão a ver agora é uma estrutura muito importante quando nós queremos construir uma frase usando o verbo to be. O subject é o nosso pronome pessoal. De seguida, temos the verb, que é o nosso verbo to be.
E, por fim, temos object, que é o nosso complemento. So, let us give you an example that can make you clear this structure. Okay, as you see there in the chart, we have got these three examples. I am Mozambican. I am Mozambican. As you can ver aí, I am Mozambican. Temos o I. I é o nosso subject pronoun, que significa eu. Am. Am é o nosso verbo to be, que já está conjugado na primeira pessoa do singular, que significa sou. E por fim temos o nosso object, que é o nosso complemento, que é Mozambican. Então, já tens uma frase em inglês e já tens uma frase em português. Como nós construímos uma frase? Construímos uma frase a partir do ou, a partir da estrutura que nós acabamos de dar. Subject plus verb plus object. Então, quando vocês querem construir qualquer que seja a frase usando o verbo to be, devem seguir esta estrutura. Essa estrutura é muito importante para que vocês construam uma frase na forma positiva, ou seja, na forma afirmativa, ok? So this is a tip that I teach you for you not to forget, because you will use this structure for whole life. Every day you are going to use this structure, okay? Another example that I would like to give you to help you to understand this structure is: he is a teacher. He is a teacher. Ele é professor. Ele é professor. You can see there the structure: subject, verb to be, object. Another example is: she is hungry. She is hungry. Ela está com fome. Ela está com fome. You can see the structure there. Subject, she, que é ela. We have got the verb is, which is in Português, ou está. Hungry, com fome. Então, essa estrutura é aplicada em todas as frases que você vai construindo. Todas as frases que você vai construindo. So, after here, let us go to the next part that I would like to explain you is how to put a verb to be in negative sentence. Negative sentence. How can we do in the sentence to make the verbs in negative? Como nós podemos colocar o verbo to be na forma negativa? Temos uma regra que nós colocamos uma frase na forma negativa. Então, essa forma de colocar a frase na forma negativa, irei já explicar. Form of verb to be: positive, negative, português. I am, I am not. Eu sou ou estou. You are not. Você não está ou não é. He is not. Ele não está ou não é. She is not. Ela não está ou não é. It is, it's not. Isto não está ou não é. We are not. Nós não estamos ou não somos. They are not. Eles não estão ou não são. For example, we have I am Mozambican. I am Mozambican. Eu sou moçambicano. Quando nós queremos negar ou dizer que não pertenço a essa nacionalidade, qual é a regra? Como que nós devemos fazer? Então, a regra é: pegamos aquela nossa primeira estrutura que havia explicado, do subject plus verb plus verb. Então, nós adicionamos o not depois do verbo. Então,
A nossa estrutura será I plus verb plus not plus object. Isso significa o sujeito, pronome pessoal, depois temos o nosso verbo e temos o not, que vai determinar que a frase está na forma negativa. E depois temos o objeto. Então, vamos construir uma frase usando a forma do verbo to be na forma negativa, ok? I am Mozambican. I'm not Mozambican. I'm studying Russian. I'm not studying Russian. She is taller. She is not taller. In verb to be, we do have two forms of saying. We have long form and short form. The long form is this one that I already teach you. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. But in contraction é a forma que nós usamos para falar que não seja a forma completa como nós escrevemos. Então, nós temos I am, ficamos com am. You are, you are. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we are. They are, there. So these are the long form and short form, or long form and contraction. Reaching here, I would like to give you that tips that I told you. We have to know when we use verb to be to mean verbo estar. When we use verb to be to mean verbo ser. Quando nós usamos verbo to be para significar o verbo estar. E quando nós usamos verbo to be para significar o verbo estar. Há um segredo que nós descobrimos quando estávamos a investigar sobre o assunto do verbo to be, que eu gostaria de partilhar contigo. Esse segredo vai mudar a sua vida. Você vai saber quando é que você pode usar o verbo to be para significar ser e quando usar o verbo to be para significar estar. Então, veja logo aí nos exemplos a seguir. Então, eu vou lhes dar a dica do verbo to be. Quando que nós devemos usar o verbo to be para significar verbo ser e quando usamos o verbo to be para significar verbo estar. Temos essas duas colunas. A primeira coluna que é o verbo ser e a segunda coluna que é o verbo estar. Como que nós devemos decifrar? Primeiramente, você veja só que o verbo to be, ela dá uma informação sobre o sujeito. Temos exemplo aí. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. Então, ela está dando informação de que qual é o tipo de atividade ou emprego que ela exerce. Tá percebendo? Ela está dando uma informação. My name is Mary. Tanto como neste exemplo também. Ele está falando o nome dela. Está dando informação sobre ela mesma. Pasta is a delicious food. Tá vendo, né? Então, ele está dizendo que macarrão é uma comida deliciosa. Então, ele está dando informação sobre o que é realmente o pasta. Ora viva. Ora veja, no segundo exemplo, temos o verbo estar. Ela diz o que o sujeito faz. For example, he is teaching English on YouTube. Veja só, ele está ensinando inglês no YouTube. Ensinando inglês no YouTube é o que ele faz. Então, o sujeito faz o quê? Ensina aulas de inglês no YouTube. Assim como a Mary is going to school. O que a Mary está a fazer? A Mary está indo para a escola. É uma atividade que o sujeito faz. Então, é uma dica para você poder diferenciar numa frase se está esperando o verbo to be ou o verbo estar. E também veja só que na primeira parte não temos o present continuous. Tá vendo, né? Quando estamos perante ao present continuous, que é na segunda parte, isso nos implica dizer que o verbo to be está a significar o verbo
So this is the last part of our video, and just to remind you what we have learned here. First, we learned how to conjugate the verb to be. We conjugate the verb to be by this structure: subject, verb, object. And how to put the verb to be in negative. We take the same structure and then we just add not after the verb, and then the sentence will be in negative. We have subject plus verb plus not plus object. So this is the way that we conjugate the verb to be in positive as well as in negative. And we also saw there how to speak in full form and how to speak in short form, which is our construction. So this is it, verb to be, how to use verb to be, positive, negative, and also we have got in question form how to make question verb with verb to be. We make question verb to be in the following ver way. aqui, estamos perante algumas frases, né, que estão na forma positiva e outras frases estão na forma interrogativa. Como que nós fazemos questão? Então, vamos na forma positiva. Temos a frase She is a British, que significa ela é uma britânica. Então, quando nós fazemos a questão, nós revertemos, ou seja, mudamos o verbo pelo sujeito. Então, ao invés de nós começarmos pelo sujeito, que é o she, nós começamos pelo verbo. Is she British? Então, começamos pelo verbo, de seguida vamos para o pronome pessoal e depois vamos para o objeto. Essa é a forma ou a estrutura que nós usamos para fazermos uma questão. Assim como você vê no exemplo, they are friends. Are they friends? Tá a ver? Então, como vem em português, eles são amigos. Eles são amigos. Então, a diferença entre o inglês e o português é na fonética. Ou seja, no som. Nós, em português, nós aumentamos a voz para significar que isto aqui é uma pergunta. Veja só. Eles são amigos. Veja, no amigos, o som tende a subir. Então, essa é uma estrutura que faz com que haja uma diferença entre o português e o inglês. Mas no inglês não. A estrutura é começando pelo verbo e depois pelo sujeito. E por fim temos o objeto. So this is the end of this video. So what I would like to ask you is just to subscribe to my channel. Don't you want to see Jeron growing up? Don't you want to see Jeron building a school of English language? Okay, so subscribe yourself and activate the notification bell in order to be update everything that we are going to post here. Okay, so I count with your help. Okay, it doesn't cost anything, it's just to subscribe and activate the notification bell. So thank you very much, God bless you, goodbye. Next week we are going to have more and more video. Okay.